E aqui a gente encontra um problema seríssimo já de saída com o Victor Frankenstein. Porque quando ele chama a criatura dele de semideus, vamos lembrar o que era um semideus. Lembra do Hércules, que visitou aqui o nosso canal por semanas a fio? O Hércules era um semideus, ele era filho de um deus com um humano. A criatura do Frankenstein era um humano, um compilado de cadáveres que recebeu vida do Victor Frankenstein. Portanto, o Victor Frankenstein era o Deus. E mais, o nome do livro é o Prometeu Moderno. O Prometeu Moderno já diz que o Frankenstein, o Victor Frankenstein, queria o lugar de Deus, criando vida. O Frankenstein, ele estava empurrando, forçando a barra, não era para dominar a vida, era para dominar a morte. A encrenca do Victor Frankenstein era com a morte. Ele ressuscitou um ser humano a partir de cadáveres. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. Hoje nós vamos nos dedicar um pouco a um assunto que é um assunto dos mais delicados e muito universal, aonde nós vamos falar um pouco sobre paternidade e maternidade, né? Por quê? Porque esse tema é um tema importantíssimo para o nosso bem-estar psicológico. Por quê? Ou você é filho de alguém, ou você é mãe e pai de alguém. Pois não? Então, de uma certa forma, quando não é irmão, né? Quando não é irmão, primo e as outras complexificações que a gente pode ir tendo. Mas o importante é perceber que isso é uma coisa que acomete todo mundo. Nós somos mamíferos. A prova disso é que nós somos 7 bilhões de pessoas. Essa cifra, esse número não foi atingido de um dia para o outro e não foi atingido à toa. É sinal de que nós somos prolíficos. E isso é uma parte importantíssima da nossa vida. Então, aquilo que diz respeito à paternidade, aquilo que diz respeito à filiação, é algo que tem uma importância capital. Muitas vezes, nós até negligenciamos um pouco olhar para isso. Mas quem já teve um filho sabe que muitas vezes o nascimento do filho modifica toda a posteridade. Modifica toda a forma de se ver a vida e se viver pela vida fora. Isso quer dizer, isso é terrível? Pelo contrário. Isto permite a que nós tenhamos um senso de sentido, que de resto poderia ficar gravemente comprometido. Poderíamos ficar absolutamente mergulhados naquilo que seria a inércia existencial. Assim, o que é o que? Onde vou? Nós temos um filho, nós temos uma necessidade e isso dá sentido para a gente. Muito bem. Então hoje nós vamos falar um pouco, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu iria pedir a você, por favor, os 3 Cs: curta, compartilhe, comente. Isso ajuda muito o nosso algoritmo. Uma coisa interessante é você no comentário coloque de onde você está acessando o nosso vídeo. Isso já rende um comentário e já nos ajuda no nosso algoritmo. Também vai aparecer aí uma chave Pix e um QR Code. Esse chave Pix e QR Code você pode contribuir com a gente com o valor que você achar aqui, que é o caso do que tiver no seu coração. Não se sinta constrangido a nenhum valor. Pode ser aquilo lá, nada é pequeno demais, nada é grande demais também. Brincando, pode ser o valor que for, não tem problema nenhum. Agora, indo direto ao nosso assunto, nós vamos falar hoje sobre um pai que se notabilizou, um pai que entrou para a história, apesar de ser fictício, apesar de ser personagem imaginado, ainda assim ele levou o troféu de o pai mais estranho da face da Terra. O nome dele é Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein. Na verdade, a história dele está escrita num livro que talvez pudesse ser chamado A História de Robert Walton. Quem é Robert Walton? O Robert Walton é o capitão de um navio
que partiu em missão para os mares gelados perto do Polo Norte. Este navio encalhou no gelo, então ficou parado. Enquanto esse navio estava parado no gelo, ao longe se viu um cara estranhíssimo conduzindo um trenó puxado por cachorros. E eles olham aquilo, acham estranho, como se fosse um esquimó. Algumas horas mais tarde, eles acodem um cara que chega também num trenó, só com um único cachorro vivo, semi-morto, colocado dentro do barco. Ele é salvo, o pessoal conversa com ele e aos poucos ele vai se refazendo e vai contando a história dele. Este cara se chama Victor Frankenstein. Este Victor Frankenstein começa a contar a sua história. E isso vai encantando o capitão. E o capitão vai anotando essa história. Ele vai anotando. E aí a gente vai descobrindo várias coisas sobre o Victor Frankenstein. A primeira coisa, assim, é que a história dele versa sobre paternidade, na verdade. Ele criou vida e todo o drama dele está em torno disso. Então, é um elemento de paternidade. Ele gerou uma geração. Se deu certo, se não deu, isso é outra história. Mas houve, de fato, ele gerou vida. A expressão do Victor Frankenstein era de uma selvageria. Selvageria desenfreada e até mesmo loucura nos olhos. O olhar dele era um olhar desorganizado, era um olhar que causava mal-estar no capitão. Porém, sempre que bem tratado, ele tinha um olhar de benevolência e bondade. Então, assim, era um cara que ele sabia reagir ao amor, ele sabia reagir ao bem, ao cuidado, mas num pano de fundo, assim, num cenário mais profundo de uma espécie de fúria, uma espécie de ferocidade, que a gente vai ver que isso é essencial na história. Uma coisa que tem a criatura, o nome da criatura. Aí todo mundo fala assim, eu sei, eu vi o filme lá, fala assim, ele não deu nome para a criatura. Tá, então leia o livro, porque você vai ver que ele se refere à criatura por um nome sim. Ele chama a criatura de Demon. Eu não encontrei um paralelo em português. Mas esse Demon é D-A-E-M-O-N, Daemon. Embora você pronuncie idêntico a Demon, D-E-M-O-N, que é demônio, diabo, espírito do mal, demônio. Você fala Demon para os dois, mas o Demon com a letra A na frente quer dizer semideus. É uma forma arcaica de semideus. E aqui a gente encontra um problema seríssimo, já de saída com o Victor Frankenstein. Porque quando ele chama a criatura dele de semideus, vamos lembrar o que era um semideus. Lembra do Hércules, que visitou aqui o nosso canal por semanas a fio? Então, o Hércules era um semideus. Ele era filho de um deus com um humano. A criatura do Frankenstein era um humano, um compilado de cadáveres, que recebeu vida do Victor Frankenstein. Portanto, o Victor Frankenstein era o Deus. E mais, o nome do livro é O Prometeu Moderno. O Prometeu Moderno já diz que o Frankenstein, o Victor Frankenstein, queria o lugar de Deus, criando vida. O Frankenstein, ele estava empurrando, forçando a barra, não era para dominar a vida, era para dominar a morte. A encrenca do Victor Frankenstein era com a morte. Ele ressuscitou um ser humano a partir de cadáveres. Então, nós temos nele, no Victor Frankenstein, um problema gravíssimo de narcisismo. E o que nós sabemos? Um cara muito narcisista vai ser um pai menos do que amoroso e pode ser um pai tanto
porque está sempre dando regras e está sempre querendo mostrar a superioridade dele em relação ao filho, quanto, muitas vezes, ele é narcisista e ele tem um excesso de laissez-faire. Assim, a criança tem que aprender, tem que desenvolver a própria sabedoria por ela própria. Eu não vou me curvar, eu não tenho o que fazer. Ele que descubra, eu já estive onde ele esteve, ele tem que se ver. Esses dois tipos de pai, permeados de narcisismo, são pais geralmente problemáticos. Eles dizem que o filho é problemático, mas normalmente o problemático é ele. A criatura, né? Então, desafiador dos deuses. Vocês lembram do Prometeu, né? Prometeu, a gente falou até aqui. Era um cara lá no panteão grego que torrava a paciência dos deuses, vivia se metendo, até que ele tomou um castigo. Aí ele tomou um castigo. Só o Hércules conseguiu acudir o cara, né? Então, a criatura tinha nome, sim. A criatura tinha uma fisionomia ambígua. E tinha ódio na fisionomia. É um negócio muito, 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 muito curioso, né? O Victor Frankenstein, além de tudo, ele também tinha relações familiares complicadas. Ele fala que a diferença de idade do pai e da mãe era muito grande, o pai era muito devoto da mãe, como se a mãe fosse um bibelô, fosse uma boneca de porcelana, muito amoroso, não há dúvida disso. Ele próprio fala que quando os pais se dirigiam a ele, ele dizia assim, que eu era o ídolo deles. Eu era a criança, o filho, a criatura inocente e indefesa que foi confiada a eles pelo céu. Então vejam, a criatura indefesa e inocente. Ele tinha uma tendência a objetizar. Na própria narrativa, no próprio jeito dele falar, ele tomava a si próprio como objeto dos pais, não como uma pessoa. E mais ainda, quando ele vem a ter uma irmã, né? Porque o que pouca gente sabe é o seguinte, ele não era suíço. O Victor Frankenstein era napolitano. Não, ele era suíço. Não. Você só viu o filme, né? Vai ler o livro. Ele é napolitano. E a família dele morou na Itália. E foi na Itália, nas cercanias ali de Nápoles, que eles acharam um vale lá miserável e encontraram uma choça, um casebre de um casal muito apertado financeiramente, com 5 crianças mal vestidas. Uma dessas 5 crianças chamou a atenção dos pais, porque a fisionomia seria um pouco diferente. E eles descobriram que era uma criança órfã que esta família miserável adotou. A mãe dele adota, volta lá quando o pai saiu da Itália e foi para outro lugar. A mãe volta e adota essa criança. E como é que ela apresenta essa criança para o Victor, para o pequeno Victor? Fala assim para ele, olha, eu tenho aqui para você um presente lindo para o meu Victor. A irmã era um presente lindo para o meu Victor. Toda a relação extremamente possessiva, objetal, uma coisa difícil, pesada. E ele fala assim, olha, eu me apaixonei, eu adorei, eu amei. Nós nos chamávamos com familiaridade pelo nome de primo. Ah, mas não era irmão? Não, é primo. Então tá. Nenhuma palavra, nenhuma expressão poderia levar à frente o tipo de relação a qual nós tínhamos. Era mais que minha irmã. Até o dia da morte, ela foi minha somente. A irmã dele, hein? Uma coisa beirando incestuoso, uma coisa pesada. Ela era minha, mas era prima, não era prima, não era irmã, era adotiva, foi de uma família que também não era a família dela. A família dela era diga-se de passagem, era uma família abastada,
que o casal morreu. E aí ela ficou de órfã, e daí passou aos cuidados da família do Victor Frankenstein. Então, este é o cara, tá, que se meteu a criar a vida. Eu acho que isso aqui é suficiente para a gente perceber o que é que vem pela frente aí, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Não, é isso, tá? Então nós sabemos já que o Victor Frankenstein é um cara extremamente complexo e extremamente perturbado em certos aspectos. Isso é muito importante para o que a gente vai poder vir a entender mais à frente. Muito obrigado pela sua companhia e presença. Não deixe de dar as recomendações de visualização. A gente se vê em seguida mais à frente com a continuação dessa história, dessa consideração. Muito obrigado, um forte abraço.